maravilhosamente, criou tudo do nada, inclusive eu e você, sabia disso? Nós somos obra das mãos do Senhor. O Salmo 139, que o diácono Josias falou, ele falou hoje sobre a parte da onipresença de Deus, mas antes tem o que? A onisciência de Deus, né? E a sua onipotência, como Deus teceu você no seio, no ventre de sua mãe. Pois é, então o Deus Criador, essa dispensação que é um período de tempo na economia divina em que Deus se revelou ao ser humano de uma maneira toda especial. Então tem a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, que começa com a encarnação de Cristo até a sua ascensão, morte, ressurreição e ascensão, e a sua entronização, e depois veio a dispensação do Espírito, que começa exatamente naquele grande e memorável dia, registrada aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Aquele dia foi um dia especial na economia divina, porque aquela profecia de Joel, 830 anos aproximadamente, antes dela acontecer, antes de Cristo, uns dizem que foi 530, há uma certa dúvida entre os estudiosos bíblicos em relação à data da produção do livro de Joel. O fato é que, ou sendo 8 séculos, ou 5 séculos, não importa, é muito tempo. E isso, irmãos, se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme relata aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Observe que quando o Batista se apresentou no cenário humano, ele disse que entre o povo estava uma pessoa que era mais poderosa do que ele. Ele veio batizando com água para arrependimento, mas aquele iria batizar com o Espírito Santo. Isso aí, tanto Mateus, Marcos e Lucas, é dito, e no Evangelho de São João, naquela conversa que Jesus teve de particular, registrada nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de São João, culminando com sua oração sacerdotal, ele disse coisas preciosas acerca dessa extraordinária dispensação, sob a qual nós estamos vivenciando, bendito seja o nome do Senhor, a dispensação do Espírito. Ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Olha que tem, outro Consolador, né? Para que esteja com vocês para sempre. Aí ele diz quem é, que é o Espírito da verdade. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Quando eu for, enviá-lo-ei. Então ele estava anunciando uma nova dispensação que realmente aconteceu no dia de Pentecostes e perdura hoje, perdurará até o dia em que a igreja será levada para o céu no segundo advento de Cristo. Amém, irmãos? Então eu queria desenvolver um pouquinho essa questão dessa dispensação, o que ela veio introduzir para as pessoas, especialmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, irmãos, é que essa dispensação, ela nos revela que os crentes em Cristo são batizados com o Espírito Santo. Diga amém, irmãos. Inseridos no corpo místico de Cristo. Jesus é o grande batizador. Ele batiza com o Espírito Santo. Os nossos irmãos pentecostais entendem que a segunda bênção, que eu não duvido, mas a gente precisa ter uns aparos teológicos que eu não posso comentar aqui, porque iria demandar muito tempo. O fato é que todos os crentes em Jesus Cristo são batizados com o Espírito Santo, e disse Paulo, e bebem do mesmo Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Há uma inserção, ele pega você, pecador perdido, você é transformado, regenerado, convertido e inserido no corpo místico de Cristo, a igreja, na sua expressão invisível e universal. Então, tecnicamente falando, através das Escrituras, todos os crentes têm o Espírito Santo e são batizados com o Espírito Santo. Uma coisa é esse batismo, não é da regeneração, não. O batismo da regeneração, que é da conversão, da transformação e da inserção no corpo místico de Cristo. A partir deste momento precioso, irmãos, diz a Bíblia, né, que cada crente em Cristo recebe o Espírito de Deus habitando permanentemente dentro dele. Amém?
Olha que condescendência de Deus. O miserável pecador, ele é lavado, purificado através do poderoso sangue do Cordeiro, e agora o Espírito é derramado sobre ele e começa a habitar permanentemente dentro dele. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, alguém já disse, eu escrevo embaixo, que Deus está embaraçosamente perto de cada um de nós. Está lá dentro do teu coração. Não necessariamente dentro da bombinha que bombeia o sangue no organismo, porque troca de coração, o indivíduo é o mesmo, né? Mas ele está dentro de você conforme promessa de Deus. E esse Espírito dentro de você faz de você o santuário de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Antigamente Deus habitava lá sobre a Arca da Aliança, lá no templo em Jerusalém. Antes no tabernáculo, depois no santuário, construído por Salomão. Ali estava a presença do Senhor. Hoje é diferente. Aliás, a partir do começo dessa dispensação, do derramar desse Espírito, o Espírito habita em cada crente individualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus está dentro de você. Agora eu fico assim abismado, porque a Bíblia diz que Deus é soberano, é sublime, é altíssimo, é tremendo. Ele resolve graciosamente, através do seu Espírito, habitar em cada crente individualmente, selando para o dia da redenção. Selando para o dia da redenção. Você está identificado nos céus, sabia disso? Deus, a olhar esses 8 bilhões de pessoas na face da terra, Ele sabe quem são os seus. Por causa do selo do Espírito que foi lhe dado no dia de sua conversão. Ninguém mexe, ninguém toca, a não ser que Ele permita. Aí eu calo e adoro. Esta presença, irmãos, em nossas vidas faz a gente refletir, deve levar a gente a uma reflexão muito profunda. Nós estamos incessantemente na presença do Senhor, como disse o diácono Josias hoje pela manhã, com muita propriedade. Mesmo que você não sinta, que você não perceba, que você, que não haja nenhuma, assim digamos, uma manifestação física dentro do seu interior, mas se você é crente genuíno, não resta dúvida nenhuma. A palavra de Deus lhe revela e declara e chancela e autentica que você é um santuário do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Olha que deferência de Deus. Ele resolveu graciosamente habitar no interior de cada servo seu. É o que é dito, irmãos, aqui em João capítulo 14. O Senhor disse aqui o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha, preste bem atenção. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele diz, quem é esse Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Isso não é para o mundo não, irmão, é para o cristão, para o servo de Deus. Aí diz aqui o texto sagrado, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, é outra questão falada daqui a pouco, e está dentro de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Olha, estará em vós, não vos deixarei órfãos. Que implicações, irmãos, isso tem em nossas vidas? Que a gente precisa viver uma vida de santidade, irmão. E para onde eu for, Deus irá comigo. Né, gente? Onde eu estiver, Deus estará comigo. E não está ao meu redor, não só, está dentro de nós, conforme promessa de Deus. Paulo, bradando na igreja de Corinto, ele disse, vós sois o templo do Deus vivo. Aleluia! Tanto, seja lá a categoria social que o crente for pertencer,
Porque os bens que ele tiver, isso não importa, irmãos. O ofício que ele tiver na igreja, não importa, irmãos. Se você é crente genuíno, saiba que o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém? E não vai se retirar jamais, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas tem um grupo aí, diz que o crente perde a salvação. Não, irmãos. Esse selo é um selo eterno, bendito seja o nome do Senhor. Uma vez que nasceu de novo, nunca mais irá perder esta bênção dentro de si. Mas vamos agora pensar, pode acontecer que o Espírito que habita em você esteja entristecido, é outra questão. O pastor Catão, Jonas Ferreira Catão, que eu passei 32 anos com ele lá na igreja Congregacional das Armas, aqui a primeira igreja, ele dizia que a coisa mais difícil é manter a comunhão com o Espírito, aquele que está na bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Aí ele disse, como é difícil, porque o Espírito que habita não apenas para garantir a sua redenção, mas para dirigir a sua vida, nortear o seu viver para a glória de Deus. Muita gente concebe Deus apenas como uma força, uma energia. Quando está com problema, corre para Deus resolver, e Ele resolve, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é muito mais do que isso, irmãos, Ele é um ser pessoal. Amém? Tem vontade, inteligência, emoções. Olha as emoções. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Isso deve nos preocupar, ou não? Eu acho que sim, porque se Deus habita no meu interior, esse Deus que é santo, que é puro e perfeito, que quer me levar cada dia a uma relação com o Pai Celestial, com a Santíssima Trindade, profunda e maravilhosa, eu não posso obstacular esse desejo do Espírito. Inclusive, eu tenho pensado muito no próximo aniversário da igreja, que vai ser agora em setembro, e já veio na minha mente, no meu coração, o tema, ouça o Espírito. Diga amém, irmão. Vírgula, ouça a palavra. Porque o que tem de crente desobediente aí não está no gibi, quando se diz no interior do estado. Tem o Espírito foi dado, o Espírito está lá dentro dele para levá-lo a uma vida profunda de comunhão com Deus, e o crente negligente, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você que está me ouvindo aí nas redes sociais, se você é crente genuíno, você tem consigo dentro de si o Espírito Santo de Deus, que é o dom inefável, bendito seja o nome do Senhor. Pois é, a segunda coisa, irmãos, é que Deus graciosamente resolveu, olha que deferência, prometeu que todas as vezes que nós nos reunirmos em nome de Jesus Cristo, Ele se estabeleceria em nosso meio. E você ainda perde os cultos da igreja. E você ainda tem coragem de perder as reuniões da igreja. Povo de Deus reunido para adorar o Senhor, e você, ninguém sabe onde é que está. Uns podem chegar a dizer, ó Senhor, eu não posso ir para a tua casa, e tu sabes. Outros não têm condições nenhuma de dizer isso diante de Deus. Irmãos, o grande momento da igreja é quando ela se reúne para a celebração, porque o Senhor está presente no meio da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Independente de quem seja o pregador, quem seja o cantor, quem seja os conjuntos que estejam celebrando ao Senhor, isso não importa, irmãos. O que deve constranger você a subir a casa do Senhor, no povo de Deus está reunido, é a presença do Senhor no meio do seu povo, conforme promessa sua, e que é uma das marcas dessa dispensação do Espírito de Deus. Todas as vezes, disse o Senhor, que vocês se reúnem
em meu nome, disse Jesus, aí estarei eu no meio deles, é justamente através do seu Espírito. A igreja está sob o cuidado do Espírito de Deus, é Ele que está trabalhando, irmãos. Vocês estão pensando que é o pregador que vai convencer você das verdades de Deus? Por mais eloquente que seja o pregador, porque tem gente eloquente, irmão, tem gente que fica assim, ó. E eu vi. Tem até um tal de Junho Trovão, né? Pregador pentecostal, imagina o vozeirão daquele homem, né? Pastor Junho Trovão. É quando dou uma ouvidazinha, né? Tem umas coisinhas. Mas, irmão, não é, meus irmãos. O gostoso do culto é a presença do Senhor. Amém? É a operação do Espírito. A igreja foi entregue ao Espírito para Ele cuidar dela, meus queridos. Poderia ser até a burra de Balaão que estivesse aqui falando nesta noite. Não é uma burra, não. Glória a Deus, sou um ser humano. Criada em imagem e semelhança de Deus. Mas no passado a burra de Balaão falou. Ou melhor, Deus falou através de uma burra. Para refrear a insensatez do profeta Balaão. E nós, irmãos, temos o Espírito se estabelece no meio da igreja, quando nós abrimos o culto. Estão lembrados do hino da harpa cristã? Né, Murilo? 243 parece, né? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E quando nós abrimos, invocamos o nome do Senhor, o Espírito se estabelece no meio do seu povo. Enchendo o santuário de sua glória, de sua presença, benfazeja, irmãos. É por isso que a igreja é uma entidade terapêutica, porque o Espírito está presente, irmãos. Ele aplica uma palavra do louvor, uma estrofezinha, né? Às vezes o hino completo, uma pregação, uma oração, ele vai trabalhando e edificando a igreja. Não falta os cultos da igreja, não. Só quando você não puder mesmo. Tem gente que tem carro, tem dinheiro, mora perto da igreja e não vem para a igreja. Isso dói o coração. Na época dos puritanos, viu, Walter? Era complicado. Dia de domingo, quando o crente não ia para a igreja. Isso nas colônias americanas, né? Deixa eu contar isso aí, porque é interessante, né? Já contei, mas vou contar novamente. O que acontecia com os puritanos? Lá o governo, aliás, a religião estava ligada ao Estado, que era uma colônia, estava começando e tal. E tinha regras, né? E a regra é que todo mundo da colônia participasse do domingo dos cultos da igreja. Pronto. Quando alguém faltava, ele mandava os presbíteros lá, aí a palavra é minha, viu? Mandava uma comissão para saber por que aquele fulano não tinha ido para a igreja. Se for por negligência, vai lá o pelourinho para levar umas lapadas, para aprender. Que domingo é dia do Senhor, dia consagrado à adoração, dia de reverência e temor na presença de Deus, irmãos. Evidentemente que a igreja hoje mudou, né? A gente sabe que exageraram, né, Walter, naquela santidade deles, né? Exageraram essa questão, né? Nós temos uma liberdade do Espírito, mas, irmão, se você é crente genuíno, capriche, faça um esforço, peça a Deus misericórdia, para não perder as reuniões da igreja. Por quê? Porque Deus está presente no meio do seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu mais um limite inferior, 2 ou 3. Não é quando tem centenas, milhares, não, queridos. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí está o nosso Deus. Isto é uma das bênçãos da dispensação do Espírito, bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos adiante aqui, irmãos. Outra coisa maravilhosa. Veja bem, a partir daquele dia de Pentecostes, de uma maneira especial, nessa nova dispensação, o Espírito é que energiza a igreja. Diga amém, irmão. Não é o pastor não, com aquela reclamação, insistência, olha, vem. É o Espírito que energiza a igreja. Lá em Zacarias é dito que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Os conjuntos, quando for se apresentar ao Senhor, tem que orar, irmãos. Porque quando eles oram ao Senhor, o Espírito energiza o conjunto, e o conjunto canta, a igreja se alegra, e Deus abençoa o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. É Ele que energiza. Pastor, onde é que o senhor viu isso? Está lá em Lucas 24, 49, irmãos. Ficai na cidade de Jerusalém,
até que do alto saia o quê? Revestido de poder. Poder espiritual. Poder que transforma a vida, que leva você aos pés do Senhor, que muda a natureza do homem. Jesus disse, quando disse que estava assim, apreensivo em relação à implantação de um reino político, que ele disse, olha, deixa isso para lá, esqueçam isso aí, competência do Pai Celestial, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, energia, dínamos, força, para pregar a palavra, para louvar a Deus, para fazer a obra do Senhor, de uma forma que lhe seja agradável. Esse Espírito foi dado à igreja para energizá-la, faz parte dessa dispensação. Hoje, raramente a gente ouve uma oração, Senhor, enche-me do teu Espírito, só quando a gente canta, né? Nós cantamos, manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. O crente genuíno, ele precisa, ele necessita, ele deseja esta bênção dentro do seu coração. Os pentecostais chamam de um batismo com o Espírito, né? Nós chamamos plenitude, derramar do Espírito, ou melhor, enchimento do Espírito. Essa bênção, disse Pedro, no dia de Pentecostes, é sua, meu querido. É de todos aqueles que Deus ainda vai chamar. E você está passando a vida como cristão, uma vida inoperante, sem força, sem graça, sem interesse, vem quando quer, trocando as coisas de Deus pelas coisas deste mundo, passageiras. Que Deus nessa noite, pelo seu Espírito, nos energize, nos dê força, graça, para a gente estar sempre fazendo a vontade do Senhor, com alegria no coração. Irmãos, eu tenho lido um bocado. Aliás, eu estou até dando meus livros hoje, um bocado. Walter, o senhor recebeu alguns hoje, pela manhã. E bons livros, porque a biblioteca é muito grande, eu digo, não vou poder ler até o resto da minha vida, né? Então, para estar lá assim, é uma consulta, eu estou lendo. Tem umas que eu não dou não, só quando morrer, aí eu tenho... Pastor, você tem aquela coleção de rendas que eu tenho, mas não dou não, viu? Porque é minha consulta, né? As minhas dúvidas, eu vou lá para estudar, examinar o que é que o texto diz, né, para não estar dizendo besteira perante a igreja, irmão. Mas, queridos, a realidade poderosa é que o Espírito foi dado à igreja para energizá-la. Observe, 120 irmãos estavam aqui no dia de Pentecostes, reunidos como nós estamos aqui nessa noite, sentados. Ninguém estava de joelho, nem clamando, não. Estava sentados. Não sabemos se estava orando, cabisbaixo, ou estava cantando. Estavam sentados. De repente, eu sei que o Pentecostes não se repete mais como fato histórico. Como é que sabe se hoje à noite vai acontecer isso? Está silente o auditório, glória a Deus. Deus está falando no seu coração, sabia? Porque no interior se dizia que ovelha que, quando está comendo, o que, seu Gênison? Não berra? Ovelha, quando está comendo, não berra, não fica ouvindo atentamente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas veja bem, então, irmãos, esse Espírito foi dado para energizar. Olha, naquela época antiga, os apóstolos foram ameaçados. Olha, se vocês continuarem pregando, vocês vão sofrer as consequências. Vão ser presos, vão perder os empregos, vão levar uma surra para aprender a obedecer às autoridades religiosas de Israel. O que é que eles vão fazer? Mover um processo? Pegar em arma para defender os direitos, como muitos estão querendo hoje em dia? Não. Foram buscar ao Senhor. Aí deixa eu ler essa experiência, que coisa maravilhosa. Eles se reuniram, os apóstolos do Senhor, né? E disseram assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o resultado dessa oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Aí ninguém segura um crente em uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga amém, irmão. Ela avança, ela cresce, ela progride para a glória de Deus, né? Eu fiz um pensamento muito antigo, esse aí eu tinha uns 30 anos, foi um bocado de tempo, né? Estou com 75. Todos os corpos, quando aquecidos, se dilatam, uma lei da física. A igreja, o corpo místico de Cristo se dilata, cresce, aumenta quando aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Energia, dínamos, força, poder. E a palavra de Deus revela que no livro de Atos que eles pregaram a palavra, não mediram esforços para pregar a palavra. Você lendo as histórias dos missionários, irmão, pessoas riquíssimas, poderosas, que resolveram servir ao Senhor, largaram tudo para servir a Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito, porque esta bênção é dada por Deus à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, isso é só dos pentecostais. Quem foi que lhe disse isso? Onde está escrito que isso aí foi destinado apenas a um segmento da igreja do Senhor? Não, irmãos. Para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar, eu, você, nós, bendito seja o nome do Senhor. Eu adianto aqui. A outra coisa, irmãos, é que nessa dispensação do Espírito, os crentes são ornamentados com os dons espirituais. Oh, coisa maravilhosa, né? Para promover a edificação da igreja. Não é para o crente ficar envaidecido, não, viu? Oh, eu falo línguas estranhas, eu sou mais importante do que você. Eu tenho um dom de profecia, então eu sou o supra-sumo. E você é um crente de segunda categoria. Não, meu irmão, não é isso não. Nessa dispensação, o Espírito concede dons aos crentes, bendito seja o nome do Senhor. Dons espirituais, dons ministeriais, tudo para promover a edificação da igreja. É por isso que Paulo proibiu, pelo Espírito, na igreja, aqueles que têm dons de línguas falarem mais do que 2 ou 3 dentro da igreja ao mesmo tempo. Ele disse que só poderia falar se tivesse intérprete, para que todos pudessem entender e serem edificados. Você tem um dom de língua, fale consigo e com Deus. Na igreja do Senhor, o povo reunido, os ministros do Senhor têm que pregar, falar de uma maneira inteligível, que as pessoas possam compreender o linguajar, queridos irmãos. Eu uma vez Murilo, eu fui para Recife dirigindo meu Fusquinha, há um tempo atrás. Aí liguei lá o meu rádio, não tinha esse negócio de CD na época, né? Aí tem um culto pentecostal. Olha, sem brincadeira nenhuma, 1 hora, o dirigente lá, o sei lá que está falando, falou línguas estranhas. Quem entendia aquilo? Quem entendia aquilo ali? Irmãos, os dons foram dados à igreja para promover a edificação do corpo de Cristo. Olha o que Paulo disse aqui. Muita gente pensa que o dom de Deus é somente pregar, ou melhor, línguas estranhas, interpretar, dom de curar, etc, etc. Não, tem outros dons, irmãos. Presidir, administrar, dom de Deus, está escrito aqui na palavra. Ensinar. Você que ensina na igreja, né? Esmere-se em fazê-lo, disse Paulo através do Espírito. O Espírito usando Paulo, disse isso aí, escrevendo aos Romanos. Esmere-se no fazê-lo. A beneficência, Francisco, você é responsável por ela. É um dom do Espírito de Deus à igreja, para cuidar dos santos necessitados, e por aí vai, irmãos. Dons maravilhosos que foram dados por Deus à igreja, bendito seja o nome do Senhor, para enriquecê-las, irmãos, promovendo a sua edificação. Encerrando essa mensagem que a gente... Olha, agora aqui eu vou pegar pesado, eu espero que muito não, viu? Olha, a partir daquele dia, daquele momento do Pentecoste, né, quando o Espírito desce sobre a igreja, olha, o Espírito foi dado para formar no crente o caráter de Cristo, ou seja, promover a sua santificação.
Olhe, a Bíblia revela que o Deus verdadeiro, o Deus revelado em sua palavra, é um Deus santo e perfeito e puro. Nós estamos numa relação íntima com Deus. Vivemos em comunhão com Deus, através do Espírito. E precisamos, irmãos, adequar o nosso viver àquilo que está prescrito na palavra do Senhor. Quantos crentes desobedientes tem no meio da igreja? Obedece apenas às Escrituras, uma parte que lhe interessa, outras não. Achando que Deus não tem senhorio sobre a vida deles. Não é assim não, queridos irmãos. O Espírito foi dado para produzir o fruto do Espírito na vida do cristão. O cristão está aqui para frutificar, irmãos. O batista pegou pesado quando os fariseus chegaram lá para submeter-se ao seu batismo. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E esse Espírito ele foi dado para modificar o seu caráter, à semelhança de Cristo. Esse negócio da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, estou vivendo assim, eu morri assim, Gabriela, isso não é para o cristão não, irmãos, porque aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito de Deus. Ele que move você em direção ao próprio Deus, a sua palavra. Você lê a igreja, você vai sendo dirigido pelo Espírito e você vai se santificando, se preparando para o grande dia do seu encontro com Deus. E muita gente está nem aí, vive como quer, pensando que Deus não é Deus, né? E daqui a pouco chega a hora do acocho, e aí? E aí? Irmãos, precisamos temer ao Senhor, amém? Nós estamos na dispensação do Espírito. O Espírito está conosco, no interior de cada cristão genuíno, e está no meio da sua igreja. Observe que em Apocalipse, 7 vezes, é dito ali: eu sei as tuas obras. 7 vezes. 2 igrejas o Senhor elogiou e 5 ele pegou pesado. E teve uma que ele disse: tu és pobre, miserável, cega e nua. Igreja do Senhor, crentes em Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito, sob os seus cuidados. Diga amém, irmãos. É Ele que é o grande consolador dado pelo Senhor à igreja. Ele está em nosso meio, em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Ouça o Espírito, ouça a palavra, porque Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. Você pode fazer muito mais do que você estivesse fazendo em relação à obra do Senhor, porque Deus é famoso em transformar um vaso de barro, um vaso inútil, para ser um precioso vaso para a glória de Deus, né? Até que o vaso de barro é bom também, né? Porque eu me lembro que as quartinhas no interior, né, Gênison? Tinha uma aguinha gelada, né, Valdenor? Coisa gostosa no interior, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, é que Deus ele é famoso em transformar aquele homem que inútil, aquela mulher inútil em relação à obra do Senhor, e fazer um gigante para a glória do Senhor. Pastor, eu já sou velho. Eu também sou, irmão, estou com 75 anos. Estou chegando em 76, né? E você? Diz a Bíblia, né, Toninha, que até na velhice darão o quê? Frutos. E frutos gostosinho. Veja como esse Deus é maravilhoso. Ele resolveu graciosamente, irmãos. Olha, eu vejo uma condescendência extraordinária desse Deus descer até nós através de Jesus Cristo. É o Emanuel, é o Verbo encarnado, né? É aquele texto de João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu a sua função redentora, ascendeu aos céus, foi entronizado, derramou o Espírito no dia de Pentecostes. Disse: agora a obra é tua, Espírito do Senhor.
ouça o Espírito, ouça a palavra. Quem tem ouvido, disse São João, ou Jesus, 7 vezes no Apocalipse, naquelas cartas. Diga comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A dispensação é dele, a direção é dele, a obra é dele, ele é o Senhor da igreja, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém? Então o Espírito foi dado de maneira especial no dia de Pentecostes. Para quê? Para habitar permanentemente no crente, para habitar no meio do seu povo quando ele se reúne, para conceder poder para energizá-la, para conceder dons para ornamentá-la e também para produzir o caráter de Cristo no cristão, né? Como é bom um crente espelhar no seu rosto, na sua vida, a glória de Deus, né? Não precisa você estar andando com um boné, eu sou de Jesus, 100% de Jesus, uma camisa, não precisa disso não, irmão. Lembro do profeta Eliseu, né, que passava pela frente da casa de uma mulher, ele perguntava, olha, você se arrepende? Não, passava calado. E a mulher só observava o seu semblante, a sua postura, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se comportar. Ela dizia, chama o marido, vem cá rápido. Este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Esse que Deus quer fazer com você, diga amém, irmão. Quer fazer comigo, com os senhores, pastores e oficiais aqui, que estão aqui nessa noite. E você que está em casa também, meu querido. O Espírito foi dado à igreja, ele tem o controle dela, ele está trabalhando, viu, irmão? Para entregar a igreja a Cristo como pura e imaculada. Saia do meio do Espírito de Deus, não ponha obstáculo, não, irmão. Que ele vai realizar o propósito de Deus, vai mesmo, vai passar por cima de tudo, mas ele vai apresentar você diante do Senhor, da maneira agradável, porque no grande dia, você chegar na presença de Deus, ali preparado, bom está, servo bom e fiel, entre o gozo do teu Senhor. Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, né? Quer cantar comigo? Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Murilo, vamos lá. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 glória ao Rei. Vamos lá, irmãos, agora celebrar a ceia do Senhor, sob a responsabilidade do pastor Walter. A minha parte já está encerrada, pelo menos na pregação. Espero em Deus que você tenha observado a mensagem, guardado no coração e mude de vida, viu? E mudemos de vida, porque Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria aqui me despedir dos irmãos da internet. Deus abençoe, lhe dê graça e convidá-lo para estar conosco no próximo domingo. Aliás, nas terças-feiras, nossos cultos também estão sendo veiculados através das redes sociais. É terça, domingo pela manhã na EBD, a Escola Bíblica Dominical, o Estudo da Lição, e os cultos à noite. Nós estamos veiculando para abençoar a sua vida e a sua família, você que não pode vir à casa do Senhor, né?